Olá, eu sou o Fabrício. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Sobre História. Nesse primeiro programa a gente vai falar sobre história, né? Nós somos ambos graduandos em história, né? E a gente vai aqui tentar responder uma pergunta muito difícil. Que, assim, você pode perguntar aí para o seu professor que talvez ele não responda, ou ele vai gastar muito tempo respondendo, que é a pergunta: o que é história? O que é história, Rodrigo? Não sei. O que é história? Eu não sei o que é história. A gente vai tentar aqui buscar alguns historiadores para tentar responder aí essa pergunta. Vamos começar aqui então pelo senso comum. Quando você vai na sala de aula e conversa com alguns não gostam muito de história. Por quê? Porque eles têm aquela concepção de história, você estuda só o passado, você estuda os trends de quando você nem nasceu ainda. Inclusive chegaram a me falar já uma vez, uma aluna de matemática, que história é fofoca de gente morta. Fofoca de gente morta. Pois é. Essa é boa. No senso comum, o que eu ouço falar é que estuda gente morta. E é por um lado eles não estão errados, que a gente estuda muita gente morta. Estuda os mortos. Mas não quer dizer que eles estão mortos, que eles não devem ser estudados. Na história as coisas não morrem. Pra gente historiador, a história ela sempre sofre, ela é mutável. A história, essa palavra ela já existe há bastante tempo. Sim. A gente tem lá na Grécia Antiga já um significado para a história. Naquele tempo, para Heródoto e Tucídides, que eram ali os historiadores da época, história significava investigação e informação. Eles investigavam, na maioria das vezes, as guerras em que a Grécia participava. E é interessante notar que, assim, eles propunham, né, essa informação através da investigação. Só que se a gente for parar para ler hoje um Heródoto e um Tucídides, a gente vai ver que eles são bem enviesados ali para o lado da Grécia. É óbvio. Porque os outros eram bárbaros, quem não era grego era bárbaro, e eles defendiam ali o lado da Grécia nas guerras. Uhum. E não que eles estejam errados, porque era o que eles podiam fazer. O contexto da época. A gente vai pular um pouquinho aqui, a gente não vai falar desse tempo todo aí, a gente vai pular direto pro iluminismo, que aí vai ter essa mudança na ideia. A gente deu um salto assim gigantesco, né? Mas vocês vão entender por quê. Ali no século XVIII, a gente vai ter um movimento chamado iluminismo. E nesse movimento vão surgir algumas ideias, que é a ideia de evolução e progresso. Uhum. E a história vai começar a ser pautada, segundo eles, né, pela razão. Então a história para eles é a história da evolução e do progresso humano. Uhum. É engraçado que a gente, gostando ou não gostando, a gente vai ter que estudar o iluminismo. Ele faz parte da história da humanidade. E essa ideia da igualdade, fraternidade, aquelas coisas que a gente estuda na escola, na faculdade, que vocês estão no ensino médio aí, vocês devem estar acompanhando. O iluminismo ele vem com essa corrente de trazer uma objetividade para o universo. Antes do iluminismo, eles achavam que as coisas aconteciam e a gente não tinha um controle. A gente não tinha uma racionalidade para tal acontecimentos. E o iluminismo ele vai surgir com esse intuito, os iluministas, né? E a partir daí, a gente vai ter uma história pautada nessa ideia da razão. A racionalidade, então, vai partir dos iluministas e vai afetar não só a história, as outras ciências também. E a gente vai ver também outras correntes ligadas, que foram influenciadas pelo iluminismo. Por exemplo, vai ter uma corrente chamada positivismo. O que é o positivismo? Eles são positivos com a vida? Então, um camarada muito cabuloso do século XVIII, ele do século XVIII para o XIX, é um camarada chamado Augusto Comte. Conte-me mais sobre isso. O Comte com M. Ele vai ter o seguinte, a percepção dele é muito foda. Como a ciência, né, Fabrício, estava em alta no século XIX, ele vai basear a filosofia dele nas outras ciências, como se a matemática a física era exatas, por que a história não poderia ser exata? Então, o camarada já pensou que a história poderia ser exata. E aí, o que ele vai falar?
ele vai falar que a história, para que ela seja objetiva, para que tenha uma verdade, a gente teria que organizar as informações. Ou seja, se você tem um fato lá do iluminismo, você teria que organizar os acontecimentos. O historiador, muito imparcial, ele chegaria a um objetivo final, que ele organizaria os fatos cronologicamente, e a partir dali ele teria uma verdade universal. Para falar no senso comum, é como se o professor pegasse uma linha do tempo, né? Ele colocasse lá, o mundo começou na Grécia. Aquela linha do tempo bem cronológica mesmo, linear, que segue só um rumo. Isso, aí a gente coloca lá assim, o mundo começou na Grécia, aí coloca outra linha, 1500, descobrimento do Brasil, ou invasão do Brasil. Aí depois coloca 1900 e cacetado, aconteceu isso. Essa é uma linha que os positivistas eles acreditavam nessa linearidade da história. Isso, que as coisas aconteciam. E interessante também notar que o Comte e os positivistas, né, eles vão ser influenciados também por esse pensamento da razão e por uma outra coisa que também está acontecendo ali, que é o nacionalismo. A gente tem nessa época aí a unificação e a estabilização de muitos países, e isso vai fazer com que eles invistam na pesquisa de sua origem, para criar ali a identidade de nação deles. E o interessante é que o Comte, ele era romântico, tá? Para ele, era muito romântico. Para ele o amor vigorava, influenciava, o cara era canalha desde cedo. Inclusive, se a bandeira do Brasil fosse inspirada mais no Comte, né, seria ordem, progresso e amor. Porque você falou uma coisa interessante, que a bandeira do Brasil é influenciada no positivismo, ordem e progresso. Cara, o Brasil... O início da República Brasileira é bastante positivista. Isso, os brasileiros... Tem bastante influência. Eles gostavam bastante da ideia do positivismo, essa ideia tecnocrata, essa ideia de ter uma verdade única, essa ideia da ciência poder dominar, porque para os positivistas nada é justificável se não for pela ciência. Então, se você não for cientista, para eles você não tem moral com eles, não. Aí vai ter também, Fabrício, o idealismo alemão, que vai ter um camarada muito cabuloso também, desses idealistas aí, chamado Titio Marx, né? A gente vai ter esse camarada aí, o Karl Marx, que muitos amam, outros odeiam, e ele vai propor outra ideia para o estudo da história, né? Que é o materialismo histórico. Sim. O que ele vai propor nesse materialismo histórico? Ele vai propor que... Ele vai entender a história como a necessidade do homem de transformar o mundo que ele vive. E essas relações, né, elas dependem dessa transformação para o meio de produção. É interessante notar que o Marx ele vai escrever isso no século XIX, né? Ele foi para a Inglaterra, ele vai escrever isso vendo ali a Revolução Industrial. Ele vai ver como é que esses meios de produção que vão aparecendo ali e transformando na Revolução Industrial, como é que elas transformam a vida das pessoas e transformam o mundo à sua volta. Aí ele fala que essa é uma realidade, né? O mundo vai estar em constante transformação e ele vai propor essa ideia de transformação através da luta de classes. E a luta de classe vai influenciar bastante o século XIX. Interessante a gente citar pontuar uma diferença entre Marx e marxismo, né? Que muita gente confunde nas escolas, principalmente quando você que a gente faz história e talvez já foi chamado de comunista, vai para Cuba, eu escutei isso bastante. Não pode usar vermelho que você é comunista. E o Marx, ele foi muito revolucionário no período dele. A gente não pode questionar que o cara foi cabuloso porque influenciou o século XX inteiro. Porém, o marxismo é uma corrente atrelada a Marx. O marxismo é uma revisão, uma leitura das ideias de Marx. Não quer dizer que Marx falava que a União Soviética tinha que ser daquele jeito. Não, eles apropriaram da ideia de Marx. Dentro dessa ideia do marxismo, você vai ter o lenismo, o lenismo, você vai ter essas diversas visões. A gente vai falar de outra leitura
do marxismo que vai ocorrer na década de 60 também. Que é muito boa. Mas é só para deixar pautado aqui que tem uma ideia. Essa ideia, ela não fica fixa por anos e anos. E as leituras, elas mudam essa ideia. Então, dentro do marxismo e de outras ideias também, você vai ter a criação de vertentes dessa ideia. E aí, marxismo porque o idealizador das ideias foi Marx. Mas não quer dizer que ele falou, por exemplo, que você não pode comprar iPhone. Muito fala, né? Que você não pode comprar iPhone porque... Pô, que comunista que vai... Comunista de iPhone. Não pode, cara. Aí a gente tem, né, no século XIX o positivismo e o materialismo histórico, que eles definem bem para eles o que é história, né? O positivismo vai falar que é a tradução objetiva dos fatos e o materialismo vai falar que a necessidade do homem vivendo em sociedade transformar o meio. Mas aí a gente vai para o século XX. Que é aí desgraça geral, que vai surgir várias vertentes, como a gente falou, né? E cada uma delas vai ter sua visão. Se a história antes era um abismo, né? Aí com o século XX e o XXI perdeu o Playboy. A gente vai ter no começo do século XX uma escola que vai surgir na França com o camarada Marc Bloch e Lucien Febvre. Febvre doente, não? Febvre. Acertou, miserável. A gente vai ter, em 1929, eles vão criar a Escola dos Análises, mas essa ideia de história dos análises, ela já vem em gestação desde o começo do século. Os análises, eles vão romper com o positivismo, né? E vão buscar analisar as estruturas sociais, econômica, política e cultural, através da história. Através da interdisciplinaridade na história. A Escola dos Análises, ela surge num momento ali de descrença nesse projeto positivista. Por quê? A gente teve ali no final do século XIX para o XX a Belle Époque. E a Belle Époque, ela trazia essa ideia de que o progresso e a razão iria levar o ser humano a todos os lugares. Só que aí no começo do século XX a gente vai ter a Primeira Grande Guerra. Que aí vai quebrar essa ideia aí pro Marc Bloch. Por quê? Porque eles estavam prometendo progresso e aí surge essa barbaridade que para ele é a guerra. Ele lutou lá nas trincheiras da guerra, né? E ele tem essa percepção social ali da guerra e ele vai falar, não, poxa, isso aqui não é progresso, isso aqui é uma barbaridade. E aí ele vai romper com essa ideia do positivismo e vai trazer a história para um campo mais social. E é interessante que o Marc Bloch, ele vai trazer a história para o campo das ciências humanas. Aí vai atrelar com a filosofia, a antropologia, a sociologia, que são estudos também da natureza humana. Chegou o século XX, a ciência não cumpriu o que ela prometeu. Porque falou, olha, a partir de agora a gente vai ser racional, a gente vai conseguir ter o progresso da humanidade. E aí o século XX, Marc Bloch vai olhar para trás, ele vai ficar olhando assim, vai falar, cara, não deu certo não. O Edgar Morin, inclusive, ele fala que nesse momento começam a surgir as incertezas na ciência. Nas ciências exatas também começa a surgir essa ideia, e nas ciências humanas, de que você deixa de ter mais certezas e passa a ter mais incertezas. E aí o Marc Bloch, então, quem vai estudar história vai passar por esse cara. É um livro, Apologia à História, é o clássico, então quem for estudar e quem vai estudar história vai ter que estudar esse camarada, porque ele é um marco para a história, né? E aí, a partir dele, vai ter umas outras correntes, porque aí o abismo só vai ficando... Vai aumentando. Aquela ideia da vertente que a gente falou aqui. Porque nas escolas dos análises, vai começar a surgir também a fragmentação da história. Fragmentação. O Marc Bloch, ele vai entender a história como ciência, não uma ciência humana, só que diferente das outras ciências. Ele fala da questão que a história, ela é descrição e narração, ao contrário das outras ciências, que são classificação e análise.
E através dessa fragmentação, é até difícil você falar dos análises, é mais fácil você falar o que eles não são que eles são. O Mark Bloch vai ser um dos primeiros a colocar a história vista pelos de baixo. A escola dos análises vai ser um marco porque vai ser uma geração que vai ter um entendimento da história vista pelos de baixo. Os positivistas, eles acreditavam que eles estudavam os grandes fatos, os grandes eventos. A história do iluminismo é só os iluministas que vamos estudar. Não vamos estudar, por exemplo, a população, os canalhas da sociedade. Você tem no positivista a criação dos heróis. Os heróis. Os positivistas adoram os heróis, eles procuram um herói. E já o Mark Bloch, ele vai estudar os de baixo, vai entender como é a história a partir deles. Vai começar a estudar os homens comuns, que a partir dele ali vai também se tornar um sujeito histórico. E a história, resumidamente, a ideia dele é o quê? É o estudo do homem no seu tempo. Então, é mais ou menos isso. Na década de 60 vai surgir uma nova corrente para estudar a história. Anteriormente falamos das vertentes do marxismo. Essa é uma das vertentes, que eles vão entender que o marxismo não é só a luta de classe, não é só a economia. Eles vão colocar o social no meio também. Essa é a New Left Review, que surge ali em 1956, né? E se os análises surgiram com a descrença nas ideias positivistas, a New Left Review ela surge numa descrença dessas vertentes mesmo do marxismo. A gente vai ter ali o ápice da ditadura stalinista, né? Que vai gerar essa descrença aí nesses historiadores, que vão passar a ter essa nova visão do marxismo. E o que eles fazem? Eles quebram, né, estruturalismo, que nem se falou dessa ideia só de luta de classes, do marxismo que eles chamam de marxismo vulgar, e eles passam a não entender só classes sociais, eles passam a entender como classes culturais. E eles vão trazer essa visão daí dos de baixo mesmo também, né? E o que influencia eles muito? A gente vai ter ali na década de 60 vários movimentos culturais. A gente vai ter o movimento hippie, né, os beatniks, o movimento negro e o movimento feminista ganhando força. E isso vai influenciar também a visão desses historiadores que vão trazer essas ideias para a história. Inclusive, é interessante notar que o Christopher Hill, que escreve o excelente livro O Mundo de Ponta Cabeça, no qual ele muda a ideia dele sobre a Revolução Inglesa. Ele vai trazer essas questões sociais para a Revolução Inglesa. E esse prefácio é do Renato Janine Ribeiro, que é excelente. Só o prefácio do livro já garante. Não que vai substituir o livro todo, que é melhor, mas o prefácio. Vale a pena. E aí a gente vai ter essa corrente da nova revisão da esquerda, que vai ter autores que no século XXI vai se tornar uns best-sellers. Por exemplo, Hobsbawm. O Hobsbawm, todo mundo que está estudando Hobsbawm aí, ele é dessa corrente. Às vezes você está estudando Hobsbawm e nem sabe. Está estudando. E o interessante é que a partir daí a história, se eu estava falando do buraco, eu acho que já nem existe, eu acho que virou um poço sem fim. Vamos ter, dentro da New Left Review mesmo, tem essa diferença da visão de história, porque o Hobsbawm mesmo, ele tem a ideia da história com função política. Está muito em livros didáticos e concursos aí, vestibulares. Mas aí a gente viu essas vertentes, Rodrigo. O que é a história, afinal, então? Porque eu ainda não consegui entender bem. Então, aí a resposta só vai dificultando. Porém, temos algumas luzes que vão surgir para responder o que é a história. Na verdade, tem a corrente da nova história, que também vai ter várias vertentes, como a gente citou aqui. E autores como Paul Veyne, que ele vai justificar o seguinte: ele não escreve o que é história, ele não define também do jeito que a gente está. A gente não está definindo. Obrigado, Paul Veyne. Porém, ele define o que ela não é. Ele fala que a história não é uma ciência. Para ele, a história não é uma ciência. Na verdade, ele vai falar que a história é uma narrativa, só que com personagens reais.
E para finalizar, tem um filósofo que eu sou muito fã dele, que é o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele vai trazer também essa ideia, vai ajudar a gente a entender o que é história, que ele vai falar o seguinte: a história ela não tem a objetividade das outras ciências, ela tem a sua razão própria, e essa razão ela não é imparcial e ela nasce do interesse, o que traz para a história a subjetividade, mas para ele também a história tem essa subjetividade e tem também a sua objetividade, né? Que a objetividade vai ser o que o historiador escolheu para estudar, mas nesse escolher tem a subjetividade da história. E aí ele vai falar que a história nada mais é do que discurso vencedor. Do que se a gente está vendo a história nos livros didáticos, é porque essa história venceu o discurso. Se a gente estuda os iluministas e não os de baixo, os canalhas da sociedade, é porque essa história venceu e é o que ela é, mas não quer dizer que ela é verdade. Ela é verdade para algum determinado grupo. Isso é importante notar também, que para ele a história ela tem o trabalho de recompor e reconstruir a história. Para ele, o fato histórico, que muita gente fala, para ele é inalcançável. Então, o que você está lendo ali, ele não é o fato histórico em si, ele é uma leitura em cima daquele fato. Sim. Então, assim, a gente termina aqui sem dar uma resposta concreta, na verdade. E a gente esqueceu de muitos outros fatos. Sim, dá para falar muita coisa. A gente pode falar da historiografia brasileira, que ainda vai ter muitas correntes, mas é um assunto muito complexo. E a gente não conseguiu definir. Na verdade, a gente trouxe alguns argumentos que é pra colocar mais pulga atrás da orelha, né? Aí você comenta aí o que é história pra você. O que é história, e pergunta pro seu professor de história o que é história, que ele vai mandar você sair de sala, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Curte aí, compartilha e se inscreve aí no nosso canal. Falou!